Olá, meus amigos. Prazer muito grande dar início a mais um programa Prova Final. Esse programa que é feito em parceria pela TV Justiça e a rede LFG. Eu sou o professor Luiz Guilherme Wagner, professor de Processo Civil e Direito Civil da rede LFG, e hoje escolhi o tema Bem de Família para tratar com os senhores, porque é um tema tratado no Código Civil, tratado em legislação esparsa e que tenho certeza pode ser útil à discussão sobre esse assunto com vocês. O nosso programa, como você já sabe, é dividido em 3 blocos. Nós vamos falar no primeiro bloco sobre o tema do dia, bem de família. Depois nós vamos responder perguntas no bloco Pergunte ao Professor. E no final nós vamos responder alguns testes no bloco X da questão. Muito bem, vamos então para o primeiro bloco para que a gente possa falar um pouquinho sobre o tema do dia, que é bem de família. Vamos lá. Bom, meus amigos, vamos então ao primeiro bloco. Vamos falar do tema do dia, bem de família. Se nós fôssemos nos servir de uma definição, eu acho muito interessante uma definição pregada pelo professor Álvaro Vilaça. Segundo o professor Álvaro Vilaça, bem de família é o meio de garantir um asilo à família, tornando-se o imóvel onde a mesma se instala domicílio impenhorável e inalienável. Então essa é a ideia. A ideia é garantir o teto para a família, a ideia é garantir a casa, o imóvel residencial, para que esta família, ainda que se depare com algum problema financeiro, ainda que se depare com alguma contingência não satisfatória na sua vida, tenha assegurado a ela este imóvel. Vale dizer, este imóvel, entendido como bem de família, não responderá pelas suas dívidas, não poderá ser tirado desta família devedora. Nós poderíamos verificar uma origem histórica. Onde é que surgiu o bem de família? E a história mostra que o bem de família surgiu no Texas. Quando o Texas se libertou do México e antes de ser incorporado pelos Estados Unidos, havia uma ideia de se povoar o território mexicano. E como o Texas tinha, o território texano, como nós tínhamos no Texas uma área grande que era muito plausível e convidativa para, em especial, plantações, houve toda uma política de trazer as pessoas e foram feitos empréstimos para que essas pessoas ocupassem aqueles locais e lá começassem a produzir. Pois bem, as pessoas começaram a produzir com base nesses empréstimos, bancos foram para aquela região, começaram a ceder crédito, só que houve uma quebra de alguns bancos e por conta disso as pessoas começaram a ter um pouco de dificuldade de obter mais créditos e de conseguir pagar aqueles valores que tinham em aberto. E, por conta disto, o quadro final foi que estas pessoas que, num primeiro momento, foram colonizar o Texas, passaram a figura de devedores e não conseguiram mais pagar os seus valores. Como não conseguiram mais pagar os seus valores, passaram a perder as suas terras. E isto foi esvaziando novamente o território do Texas. Daí a política local de se garantir pelo menos a terra para estas pessoas, numa ideia de que se essas pessoas não perdessem as suas terras, elas não iriam mais deixar o Texas e iriam tentar recomeçar a vida em outro setor, em outra atividade. Então, o bem de família surge nesse momento para garantir que os colonos do Texas permanecessem na região, não abandonassem, já que eles deviam para os bancos e estavam perdendo, inclusive, as suas propriedades. Muito bem, no Brasil nós tivemos o bem de família no Código de 1916, mas o Código de 16 e depois o Código de 2002 reproduz, hoje nós temos no Código o bem de família, mas este bem de família enfrentava um problema. Qual o problema? Os interessados precisariam ir até um cartório e instituir, através de uma escritura pública, o bem de família. Isso era custoso, isso gerava uma indisponibilidade no bem, a ponto das pessoas não se sentirem animadas a se servir deste bem de família. Este quadro vai até o ano de 1990, quando surge na nossa legislação a Lei 8.009/90. Esta Lei 8.009/90 foi absolutamente revolucionária no assunto bem de família. E por que revolucionária? Vejam bem, a partir da Lei 8.009/90 nós passamos a ter 2 modelos de bem de família.
Nós permanecemos com o modelo do Código Civil, que passou a ser chamado de bem de família voluntário. Voluntário porque dependeria da vontade das partes de comparecerem até um cartório para lavrar uma escritura e darem àquele imóvel o status de bem de família, vale dizer, reservarem aquele imóvel para que ele não mais respondesse por dívidas. E nós passamos a ter, além deste bem de família voluntário, nós passamos a ter o bem de família legal. A Lei 8.009/90 instituiu um bem de família que independia da vontade das partes. Bastava que as partes, que a família mostrasse que residia naquele imóvel, a simples residência naquele imóvel já fazia com que o bem fosse considerado bem de família e então credores teriam que respeitar aquele bem. Credores não poderiam penhorar ou se servir daquele bem para pagamento de dívidas. Muito bem, meus amigos. Nós vamos nos ater primeiro, porque é hoje extremamente mais difundida, mais usada, mais importante, esta Lei 8.009/90, que eu repito é chamada de Lei do Bem de Família. O que diz essa lei, logo no seu artigo 1º? Diz que o imóvel residencial familiar, ou do casal ou de entidade familiar, não responde pelas dívidas civis e outras dívidas deste casal ou dos seus filhos. Basicamente, esta é a ideia do bem de família, que o imóvel residencial do casal ou da entidade familiar não responde por suas dívidas. Independente de qualquer escritura, independente de qualquer outra providência, basta que as partes mostrem que este é o imóvel residencial. Eu quero chamar sua atenção para uma coisa muito importante. A lei fala imóvel do casal ou entidade familiar. No conceito entidade familiar, é óbvio, estão abrangidas a família monoparental, ou seja, o pai ou a mãe que mora só com o seu filho. Estão abrangidas as famílias que são decorrentes de laços consanguíneos, então irmãos que moram juntos, parentes outros que moram juntos, igualmente estão assegurados por esta lei. Está abrangida também a união estável entre homem e mulher, e agora, depois da recente decisão do Supremo, também entre pessoas do mesmo sexo. Então, em todas essas figuras, nós identificamos entidades familiares e em todas essas figuras haverá a proteção legal. Muito bem. Outra coisa importante que nós extraímos desta Lei 8.009/90, que, como eu disse, é a Lei de Bem de Família, é que quando um imóvel ele é utilizado parte para residência e parte para comércio, isso é muito comum. Vamos imaginar a pessoa tem lá, a família tem lá no seu imóvel o local onde ela reside, onde ela mora, mas também nesse imóvel, seja num cômodo, seja na garagem, seja em algum outro lugar, esse imóvel ele é utilizado para comércio. Então, as pessoas se servem deste imóvel também para algum lucro, para alguma atividade financeira. A dúvida é, se esta família tiver um débito, nós podemos dizer que este imóvel, que é misto, porque ele é parte comercial, parte residencial, este imóvel merece ser protegido pela Lei de Bem de Família? E aí o que o STJ tem decidido neste caso é muito interessante. Disse o STJ, se for possível fazer o desmembramento, então vamos imaginar que tem alguns andares e num andar é a residência, no outro andar é o comércio. Então, se for possível fazer esse desmembramento, nós vamos penhorar a parte que for comercial, respeitando a parte que for da residência. Isso você encontra no STJ, no julgamento do recurso especial 968-907, agora de 2009, que foi relatado pela ministra Nancy Andrighi. Então, repito, onde é possível o desmembramento, onde há uma parte bem nítida comercial e outra residencial, nós podemos fazer esse desmembramento e penhora-se apenas a parte comercial. Agora, se é um imóvel só, que não dá para distinguir até onde é o comércio, até onde é a residência, os nossos tribunais têm entendido pela prevalência da norma de ordem pública que protege a família, que protege a residência, de forma que daí o imóvel inteiro não deveria ser penhorado. Esta é a ideia. O imóvel inteiro não seria objeto de penhora. Muito bem. Outra coisa que nós teríamos que conversar, que é também um caso muito interessante, é quanto à vaga de garagem. A vaga de garagem também tem gerado uma discussão importantíssima nos nossos tribunais. Por quê? Porque se eu não posso penhorar o imóvel,
porque o imóvel é residencial e o imóvel residencial está protegido pela Lei 8.009/90. Mas eu poderia penhorar pelo menos a vaga de garagem, já que a gente sabe que em grandes centros hoje uma vaga de garagem tem um valor altíssimo. O valor de um imóvel varia muito se esse imóvel tem 2, 3, 4 vagas de garagem. Então poderia eu, credor, dizer assim, ó, só a vaga de garagem já me interessa, porque daí eu vendo para um outro condômino e faço dinheiro e consigo recuperar o meu crédito. Ou eu alugo a vaga de garagem para algum interessado. E aí também o STJ, inclusive, sumulou a questão, isso já está sumulado, veja então a importância do tema. O STJ decidiu que, se a vaga de garagem tiver matrícula própria, vale dizer, uma matrícula distinta da matrícula do imóvel, pode ser objeto de penhora a vaga de garagem. Então, não penhora-se a matrícula do imóvel, porque o imóvel aí é bem de família, então a família vai continuar morando naquele imóvel, mas penhora-se a vaga de garagem, porque esta vaga de garagem tem matrícula própria. Raciocínio ao contrário, se não houver matrícula própria, se a garagem estiver descrita na mesma matrícula do imóvel, então a coisa é uma coisa só, é um todo, imóvel mais vagas ou vaga de garagem. Nesta hipótese, em que não há matrícula própria, não pode haver a penhora deste bem, então vai ter que ser respeitada nessa situação, vai ter que ser respeitado o bem de família, que vai atingir não só o bem, mas vai atingir também a vaga de garagem. Muito bem. Outro assunto interessante que nós temos que discutir é o seguinte, esta lei de bem de família traz algumas exceções? Traz. E isso é fundamental. O que significa entender que a lei de família traz algumas exceções? Significa dizer que esta lei 8.009/90, ela traz no seu artigo 3º situações em que, mesmo em se tratando de um bem de família, mesmo sendo o único imóvel, ele vai ser objeto de penhora. Mesmo sendo o único imóvel, ele vai ser objeto de penhora. Então, a lei de família não irá produzir efeito nas hipóteses do artigo 3º. E eu quero rapidamente comentar com os senhores algumas dessas hipóteses do artigo 3º. A primeira hipótese diz que o bem de família será objeto de penhora quando nós estivermos diante de créditos de trabalhadores da própria residência ou de contribuições previdenciárias em relação a esses trabalhadores. Então vamos imaginar assim, eu tenho o meu imóvel que é o meu bem de família, onde eu moro com a minha família. Porém, eu tenho lá um empregado que trabalha naquele imóvel, eu tenho lá um jardineiro, eu tenho lá um copeiro. Estes funcionários, se eventualmente entrarem com uma reclamação trabalhista contra mim, porque eu não paguei alguma das verbas salariais destas pessoas, então se eles entrarem com uma reclamação trabalhista e eu não tiver fonte para pagar os valores a eles destinados, eu não vou poder, se eu só tiver este meu imóvel, eu não vou poder resguardar este imóvel dizendo, esse imóvel vocês não podem penhorar. Porque a lei de bem de família, a lei 8.009/90, é bem clara ao dizer que, se for por conta de créditos dos trabalhadores do imóvel, estes trabalhadores poderão penhorar, sim, este imóvel bem de família. Então, uma das grandes exceções é esta em relação aos bens dos trabalhadores. Uma outra exceção, prevista no inciso 2, diz do crédito decorrente de financiamento destinado à aquisição deste mesmo imóvel. Então, vejam só. Eu faço um empréstimo, eu faço um financiamento no banco para construir este imóvel. E aí construo este imóvel. E a minha residência é meu bem de família. Só que eu passo a dever para o próprio banco que me emprestou dinheiro. Eu passo a dever para a própria pessoa que financiou a construção deste imóvel. E esta pessoa entra com uma ação contra mim. E aí eu comodamente digo, não tenho patrimônio para pagar. Tem sim, tem o imóvel onde você mora. Que aliás você mora e fez com o dinheiro que eu lhe emprestei, dirá o credor. E aí eu digo, mas aqui é meu bem de família. A lei vem e diz, não, nesta hipótese não. Você não pode se resguardar perante quem lhe cedeu os valores para construir o imóvel. Aí seria uma situação absurda. O inciso 3º, meus amigos, fala do credor de pensão alimentícia. Ora, não é novidade de ninguém que
a dívida alimentar, a pensão alimentícia, recebe um tratamento todo cuidadoso, todo especial da nossa legislação. Prova disso é que é um dos poucos casos onde se admite a prisão civil por dívida, a prisão do devedor de alimentos. Então, aqui nesta hipótese, acompanhando este raciocínio de que a prestação alimentícia é fundamental para a sobrevivência daquele que pede alimentos, esta prestação precisa ser resguardada. Então, se o devedor, se o pai, não tem patrimônio para pagar, mas tem um único imóvel onde ele reside, este imóvel não vai poder ser alegado como sendo um bem de família para evitar que um pai efetue, o pai ou a mãe ou quem quer que seja, efetue o pagamento da prestação alimentícia. Então, quando for dívida de prestação alimentícia, penhora-se até mesmo o único imóvel, se residencial, do devedor. Muito bem, o inciso 4º fala da cobrança dos impostos e taxas devidas pelo próprio imóvel. E aqui nós incluímos os casos mais comuns, que são as cobranças de IPTU e a cobrança de condomínio. Então, se você tem um imóvel só, tudo bem, é seu bem de família, mas esse único imóvel gerou um débito de IPTU, gerou um débito de condomínio. Nestas situações, o imóvel responderá. Nestas situações, o imóvel poderá ser objeto de penhora. Ok? Nós temos ainda a hipótese do dispositivo que fala do imóvel que foi adquirido com produto de crime. Então, a pessoa cometeu um crime e, ao cometer o crime, ela, vamos supor, eu roubo um banco e com o dinheiro deste roubo do banco eu compro uma casa. E aí digo, mas é minha única casa, é onde eu moro com a minha família. Agora ninguém mais pode me tirar esta casa. Imagina, você adquiriu esta casa com produto de roubo. Seria um absurdo dizer que aquele dinheiro roubado, porque se transformou na sua residência, faz com que essa residência não possa ser objeto de penhora ou não possa ser tirado de você. Então, é absolutamente impossível imaginarmos uma situação como essa. E ainda o dispositivo se encerra falando do contrato de fiança, ou seja, o fiador se assume a obrigação de fiador e o principal devedor, o afiançado, não efetua o pagamento, a cobrança vem contra o fiador e se o fiador não tiver outro patrimônio, o fiador vai responder com o próprio imóvel onde ele reside, porque a lei não prestigia o fiador nesta situação. Ok? Então, isso é uma situação muito interessante. Quero ainda mostrar para vocês duas jurisprudências interessantes do STJ. Uma dizendo do imóvel que está em construção. Então, se o imóvel está em construção, vai ser o imóvel onde eu vou morar. Mas, por enquanto, ele não é ainda a minha residência. Não dá para dizer que é meu bem de família, porque eu não moro lá. Ele vai um dia ser o meu bem de família. Porém, o STJ tem decidido, e os senhores podem encontrar isso no recurso especial 1.087.727, repito, recurso especial 1.087.727, em que foi relator o ministro Aldir Passarinho, e nesta situação disse o STJ que, se o imóvel estiver em construção, ele já se encontra protegido pela lei de bem de família. Então, mesmo o imóvel em construção, ele já estará protegido pela lei de bem de família e, por conta disto, não poderá ser objeto de penhora. Uma outra jurisprudência interessante também do STJ é a discussão envolvendo um terreno, sem qualquer benfeitoria. O sujeito não tem patrimônio nenhum, só tem um terreno. Pode esse terreno ser objeto de penhora ou esse terreno é, na verdade, um bem de família? E aí o STJ decidiu no recurso especial 619.722, repito, recurso especial 619.722, o STJ entendeu que se esse terreno não apresenta nenhuma característica de ser o local onde a família do devedor reside, se esse terreno não tem nenhuma característica de ser o local de moradia, não tem por que esse terreno ser resguardado. Então, decidiu o STJ que, nessa hipótese, o terreno será, sim, objeto de penhora. Ok? Disse o STJ que o terreno, neste caso, pode ser penhorado porque ele não se apresenta como um bem de família. Muito bem. Eu quero agora falar um pouquinho com você da situação do imóvel que é bem de família por ato voluntário da parte, que é o chamado bem de família voluntário, que é o bem de família tratado no Código Civil. Muito menos utilizado
e ele está entre os artigos 1711 e 1722. O que eu quero chamar a atenção é que, segundo o dispositivo, segundo o artigo 1711, as pessoas podem instituir este bem de família por escritura pública ou por testamento. Então vejam vocês que interessante. Se o sujeito, em vida, vive lá com a sua família e, enquanto for solvente, isso é muito importante, ele não tem ainda débitos ou os seus débitos não são maiores do que o seu patrimônio, ele é solvente. E ele, preocupado com o seu futuro e o futuro da sua família, ele pode se dirigir até um cartório e fazer com que aquele patrimônio, naquele momento, passe a ser um bem de família e, por conta disso, fique de fora de qualquer eventual cobrança, execução que ele e a família venham a sofrer lá na frente. O requisito é que, repito, ele ainda seja solvente naquele momento, a família seja solvente, e que também este bem, este patrimônio que ele vai reservar como sendo bem de família, esse patrimônio não ultrapasse 1/3 do seu patrimônio líquido. Então, o 1711 limita em 1/3 do seu patrimônio aquela situação. Pelo menos esse 1/3 ele vai resguardar. Pelo menos esse patrimônio não vão lhe tirar numa execução. E aí o legislador diz mais, isto pode ser feito voluntariamente por escritura, como isto pode ser deixado por testamento. Então, o sujeito, ao falecer, deixa como disposição de última vontade que determinado bem passe a ter o caráter de bem de família. Temeroso que amanhã este bem, que iria para um filho seu, para a esposa, para quem quer que seja, este bem pudesse responder por eventuais dívidas. Então, o devedor faz aí esta colocação. O que a lei tem dito, ou melhor, o que a jurisprudência tem dito, é que quando do falecimento, primeiro nós vamos abrir o inventário e verificar se o espólio não tem débitos. Porque se o espólio tiver débito, aquele patrimônio vai ser usado para pagar o débito. Em não existindo débito, então o bem iria para uma partilha normal, porque não vai ser consumido com dívidas do falecido. Em não existindo débito, este bem será partilhado, é verdade, ou encaminhado para quem de direito, porém com a tarja de ser um bem de família, porque o falecido assim dispôs nos testamentos. Mas tem que observar isso. Se o falecido morreu deixando dívida e instituiu no testamento o bem de família, o patrimônio primeiro vai pagar a sua dívida. E talvez, então, não consiga atingir o estágio de bem de família. Uma outra coisa importante que esse dispositivo fala, no 1711 ainda, no seu parágrafo, é que um terceiro pode instituir um bem de família em favor de uma outra família. Então, um terceiro, alguém estranho, faz o registro, e aqui que seria como se fosse uma grande doação, determinando que tal bem passe a pertencer àquela família, e com a característica de ser um bem de família, com a característica de que aquela família não poderá perder este bem numa eventual dívida. Atenção, senhores, nesta hipótese, o dispositivo é bem claro ao dizer que há necessidade da anuência da família. Por isso que eu digo que aqui se equipara muito a uma doação. Porque vocês sabem que no Código Civil a doação é um contrato bilateral. Para que ela se aperfeiçoe, o donatário precisa concordar com o que o doador está fazendo. Então, por conta disto, não adianta simplesmente eu querer doar, a pessoa tem que aceitar, tem que querer receber. Aqui, no bem de família também, a lei até aduz que um terceiro pode instituir um bem de família em favor de uma família qualquer, desde que contando com a anuência desta família, ok? Isso é uma situação muito interessante. Outra situação importante para a gente já ir se dirigindo para o final deste bloco, é que o bem de família, diz a lei, no artigo 1721, se instituído pelo casal, não se dissolve pela separação ou pelo divórcio. Então, significa dizer que, encerrado o casamento, as partes se separam e vamos imaginar que aquele bem, que era o bem de família, por conta da partilha, fique só com a esposa, fique só com a ex-mulher. A ex-mulher recebe este bem e ele permanece com as características de ser um bem de família. Ele será um bem que não poderá, no futuro, ser objeto de penhora ou responder por alguma dívida desses familiares, ok? Então, essa é a ideia introduzida pela lei. Pois bem, num primeiro momento, o que nós queríamos tratar era isto. Falar um pouquinho do que é o bem de família, da história do bem de família, desta ideia de nós termos o bem de família voluntário previsto no Código Civil, o bem de família legal instituído pela Lei 8.009/90 e, mais do que isso, mostrar as exceções legais que a Lei 8.009/90 traz. Nós vamos, então, para a segunda parte do nosso programa, para o segundo bloco, onde nós vamos ter a oportunidade de responder dúvidas de
determinadas pessoas. E aí, com certeza, nós vamos aprofundar mais um assunto, ok? Então, vamos para o segundo bloco, Pergunte ao Professor. Amigos, vamos para o bloco Pergunte ao Professor. Eu gosto muito desse bloco porque é a oportunidade que os alunos, que as pessoas têm de indagar sobre o assunto discutido do dia. Então vamos ver as perguntas que nos foram encaminhadas sobre bem de família. Vamos à primeira pergunta? Professor, imóvel residencial de solteiro pode ser admitido como bem de família? Vejam só, esta pergunta é extremamente importante e gerou uma discussão enorme no Poder Judiciário. Eu explico para os senhores a discussão. A leitura literal, ipsis literis da lei, nos dá a entender que apenas o imóvel do casal ou da entidade familiar pode ser atingido e protegido pela lei de bem de família. Então, dentro de entidade familiar, quem vive união estável, dentro de entidade familiar, a família monoparental, o pai ou a mãe com os seus filhos, dentro de entidade familiar, a família formada por parentes, mas sempre família. A dúvida é, e quando nós estivermos diante de alguém sozinho que mora num imóvel e está devendo, este imóvel também fica protegido? Vejam só, num primeiro momento os tribunais e o STJ convalidava esta tese, se manifestaram no sentido de que não existe família de um homem só. A família pressupõe a pluralidade de componentes, de indivíduos. E se não existe família de um homem só, e a lei é lei de bem de família, a lei visa proteger a família e não um devedor individualmente considerado, só pode ser objeto de penhora, ou melhor, só pode ser objeto de proteção legal, e por conta disso não ser objeto de penhora, aquele imóvel residido por família. E aí você me perguntaria, e quando eu morar sozinho, vai perder o imóvel? Mas se for meu único imóvel, vai perder o imóvel? Porque, dizia o STJ, não é lei de proteção ao devedor, é lei de proteção à família. Então, se é lei de proteção à família, se não houver família, não se protege o bem. Ok, era um raciocínio lógico, repito, era um raciocínio fundado em cima da leitura literal do dispositivo de lei. Por conta disto, pessoas solteiras, pessoas viúvas e demais pessoas que por qualquer opção moravam sozinhos não estavam protegidos pela lei. Esta orientação começou a gerar muitas injustiças. Quer ver uma injustiça flagrante? Imagina que o sujeito era casado, vivia ele, sua esposa e um filho, ou ele e a sua esposa apenas, ele e a esposa era família. Então, naquele momento, o imóvel era protegido por lei. Aí, passado um tempo, a esposa falecia e ele se tornava viúvo e passava a morar sozinho por conta da viuvez. Ora, porque ele se tornou viúvo, agora o imóvel dele pode ser penhorado? Porque ele deixa de ter família, porque ele passa a morar sozinho. Então, quando morava com a esposa, o imóvel era resguardado. Teve a infelicidade de perder a esposa, vai agora ainda ser mais apenado porque vai perder o imóvel. Ora, ele deixou de ter família, mas não é por vontade dele, não. Foi o destino que levou a esposa. Então, esta era uma injustiça. Quer ver outra injustiça? E quem é padre? E quem, por opção religiosa, resolve morar sozinho? Contrai um débito e aí este imóvel vai ser levado porque, por opção religiosa, a pessoa quis morar sozinho? Ou ainda, vejam uma outra situação muito comum. O sujeito residia com os pais e se lança na vida sozinho, trabalhador, compra o seu imóvel. Mas não quer casar, não vive em união estável, mora sozinho. E vê um colega dele, da mesma idade, lançando-se também no mercado, comprando um mesmo imóvel, parecidíssimo com o dele, só que vive com a namorada junto, vive em união estável. Os dois adquirem, contraem débitos. O amigo, porque mora com a namorada, não perde este imóvel. E ele, porque optou por morar sozinho, perde o imóvel. Ora, onde é que fica o princípio da igualdade aí? Então, estas situações começaram a chegar ao Poder Judiciário e causaram uma inquietação. A regra não estava sendo muito bem aplicada. Muito bem, até que o STJ se reuniu e, através da sua corte especial, mudou a sua interpretação, tanto é que hoje o tema está sumulado, vale a pena depois vocês olharem a súmula 364 do STJ, súmula 364, que adotou a seguinte ideia: dentro do conceito de bem de família, compreende-se também o imóvel habitado pelo solteiro, pelo viúvo, ou pelo divorciado, por qualquer pessoa que resida sozinho.
Então, hoje é correto dizer que, quando você lê o artigo 1º da Lei 8.009, onde está escrito o imóvel residencial do casal ou da entidade familiar, amplie esta expressão, porque estamos nos referindo ao imóvel do casal, da entidade familiar e do solteiro, do viúvo e de qualquer pessoa que, por opção, resida sozinha. Todas essas pessoas estão protegidas hoje pela Lei de Bem de Família e não perderão o seu imóvel por conta de uma dívida, ok? Então, o conceito está muito mais amplo, o conceito está muito maior e a matéria está sumulada. Assim decidiu o STJ, assim você tem que estar sabendo a coisa. Legal? Muito bem. Vamos para mais uma pergunta? Vamos para a segunda pergunta de hoje? Professor, caso o devedor tenha um só imóvel, mas o utilize para locação, pode ainda, assim, argumentar se tratar de seu bem de família? Veja, meus amigos, esta pergunta é uma pergunta muito interessante. Interessante porque ela retrata uma situação que acontece muitas vezes na prática. Que situação? O sujeito tem um imóvel, que é o imóvel residencial dele, mas por necessidade, por contingências da vida, ele precisa alugar este imóvel. E com o dinheiro que ele recebe deste aluguel, ele vai pagar um outro aluguel de imóvel onde de fato ele vai residir. Quer ver um exemplo comum? Eu, por exemplo, resido em São Paulo, mas trabalho em Santos. Vamos imaginar que eu precisasse alugar o meu imóvel em São Paulo, porque estou residindo e trabalhando agora em Santos. Alugo o meu imóvel em São Paulo e com o produto, com o dinheiro deste aluguel, eu vou custear um aluguel lá em Santos, que é de fato onde hoje eu estou na maior parte do meu tempo. Muito bem, nesta conjectura eu tenho um débito, sofro uma ação. Sofro uma ação, meu credor entra com uma ação contra mim e pede a penhora do meu imóvel, aliás, único, que é lá em São Paulo. E aí eu me defendo, opa, peraí, esse meu imóvel é bem de família. Dirá o credor, não, não é bem de família porque você não reside no imóvel. Você está residindo em Santos, o seu único imóvel está alugado. E a lei 8.009/90, no seu artigo 1º, é muito clara ao dizer o imóvel residencial próprio, imóvel residencial, o imóvel utilizado como residência, você não utiliza como residência. Realmente essa questão gerou dúvida no judiciário. Hoje, o judiciário tem adotado a seguinte linha de raciocínio e me parece um raciocínio muito feliz. Se você, devedor, conseguir comprovar que, em que pese seu imóvel estar alugado, o valor desta locação é fundamental para a sua subsistência, então pensa nesse meu exemplo, o valor da locação eu comprovo, paga uma locação em outro local para mim. Então, o meu imóvel é protegido, porque na verdade seria como se fosse uma transferência de bem de família. O meu bem de família é em São Paulo. Eu moraria nele se eu estivesse trabalhando em São Paulo, mas como eu estou trabalhando em Santos, eu alugo de São Paulo e com esse dinheiro eu alugo em Santos. Se eu perder este bem em São Paulo, eu perco a renda para poder alugar o local onde hoje eu moro. Então, o STJ disse que basta demonstrar a utilidade destes valores, a indispensabilidade desses valores para que você tenha proteção legal. Uma questão, eu chamo sua atenção. Já decidiu o STJ processos onde a pessoa alugava o seu imóvel ou deixava sem aluguel, sem nada, fechado o seu imóvel, e ia morar em outro lugar, de favor, com algum parente, ou ia morar na casa do namorado, ia morar não sei aonde, mas não dependia financeiramente daquele valor. Então, nesta hipótese, o STJ mandou penhorar o bem de família. Porque, nesta hipótese, o STJ disse, perdeu a característica de bem de família, porque este bem nem se serve para sua residência, mas até aí seria um óbice transponível, mas, além de não se servir para sua residência, esse bem não gera rendas, não é hoje indispensável para a dignidade da sua vida. Porque ele está fechado, porque ele não gera nada que você hoje tenha como fundamental. Então, este bem vai poder ser objeto de penhora. Entenderam? O raciocínio é esse. Interprete o artigo 1º numa situação em que não é mais indispensável residir no imóvel. Não é mais indispensável. O que é indispensável é mostrar da importância, da utilidade que este imóvel tem para a sua vida. Ok? Muito bem, esta era a terceira pergunta. Esta foi a segunda pergunta. Vamos agora para a terceira pergunta. Professor, todos os móveis que guarnecem a residência do devedor são considerados bem de família? Meus amigos, outra pergunta extremamente polêmica. Porque, se vocês observarem, na redação que a Lei 8.009 traz,
ela diz assim, é impenhorável o bem, o imóvel onde a família reside, é impenhorável este imóvel, assim como os bens que guarnecem a residência. O dispositivo faz expressa menção a tudo aquilo que está dentro da residência, dizendo assim, ó, não pode penhorar nem a residência, nem aquilo que está dentro da residência. Aí é verdade, o parágrafo primeiro diz assim, excluem-se veículos, veículo então pode ser penhorado, e adornos suntuosos, ou seja, objetos de valor extremamente altos e desnecessários para um médio padrão da vida em comum. E esta ideia de se penhorar o que guarnece a residência, ela é repetida no artigo 649 do Código de Processo Civil, no seu inciso 2º, porque o Código de Processo Civil também diz, ó, são impenhoráveis os móveis que guarnecem a residência, salvo se de elevado valor, ou que ultrapassem as necessidades médias de um padrão de vida. Então, que conclusão que nós chegamos? É impenhorável tanto o imóvel, como tudo aquilo que está lá dentro, desde que não seja algo suntuoso, desde que não seja algo absolutamente dispensável para a vida de alguém. A grande dúvida, meus amigos, é o que é dispensável e o que não é dispensável. E aí o STJ vira e mexe se depara com estas provocações. E o que nós podemos dizer, até porque a lei não optou por trazer um rol taxativo, são penhoráveis, isso, não são penhoráveis. A lei não fez isso. A lei também não quis estipular um valor. Bens de até tal valor são penhoráveis, acima não são. A lei não quis fazer isso. A lei apenas usou a expressão, os móveis que guarnecem a residência, desde que não sejam adornos suntuosos, e o Código de Processo Civil melhora um pouco essa expressão, dizendo desde que não pode penhorar, desde que não seja um bem que traga algo acima do que um padrão médio de vida exige. E aí nós temos que nos recorrer da jurisprudência. Como é que a jurisprudência tem se manifestado nesse assunto? Eu posso dizer para os senhores que dos casos já levados ao judiciário, se entendeu que são impenhoráveis, não pode se penhorar aparelho de ar-condicionado, aparelho de som, armários, dormitórios, equipamentos de cozinha, todos impenhoráveis. Fogão, geladeira, máquina de lavar, micro-ondas, secador de roupas. Temos jurisprudência farta nesse sentido, dizendo da impenhorabilidade. Microcomputadores, impressoras, todos esses assuntos têm sido vistos como impenhoráveis. Ao contrário, o que é que os nossos tribunais já disseram? Ó, isto pode ser objeto de penhora. Isto pode penhorar. Bicicleta, se encontrada no imóvel, pode ser penhorado. Piscina de fibra de vidro, se encontrada no imóvel, pode ser penhorado. E uma expressão, que é um pouco aberta, vaga, mas que nos ajuda a pensar um pouquinho, aparelhos elétricos e eletrônicos sofisticados. Então, é dentro daquela ideia do padrão médio de vida. Se o oficial de justiça, ao adentrar a residência, começa a encontrar alguns bens que não são comuns, que você não encontra em todas as casas, este bem está um pouco acima da média de vida de um cidadão, então este bem é supérfluo. Este bem pode ser objeto de penhora. É óbvio que a parte que teve este bem penhorado vai recorrer, vai agravar, por isso que a questão chega no STJ. Mas o raciocínio é esse, ok? Não se penhoram os bens que são indispensáveis para a vida do cidadão. Ótima esta pergunta. Vamos agora para a próxima pergunta? Vamos lá, a quarta pergunta de hoje. Professor, imóvel residencial do fiador pode ser objeto de penhora? Meus amigos, essa discussão é uma das maiores que nós já tivemos no STJ e no STF. Explico para os senhores a discussão. Se vocês olharem a lei de bem de família, que é a lei 8.009/90, e se vocês tiverem com maior precisão aquilo que está previsto no artigo 3º, inciso 7º, ou seja, o artigo que fala da impenhorabilidade sofrendo exceção, vocês vão encontrar expressamente previsto que o imóvel do fiador é uma das exceções. Imóvel do fiador responde e vai ser penhorado. E alguns dizem, isto é exigência até para que o mercado imobiliário não sofra uma grande retração. Porque os proprietários querem uma garantia de que vão receber diante da inadimplência do locatário. E a garantia é o fiador, mas se o fiador puder, aspas, se esconder atrás do seu imóvel residencial, para os proprietários a situação poderia ficar não satisfatória. Então, o que é que se conseguiu, depois de muita insistência, muito lobby, aprovar?
a redação de que o imóvel do fiador, este vai responder por dívida, este vai responder por vítima. Muito bem. Só que no ano de 2000, houve uma emenda constitucional que alterou a redação do artigo 6º da Constituição. E incluiu no artigo 6º, que é o artigo que trata dos direitos sociais, incluiu o direito social à moradia. Então, nós passamos a ter, a partir do ano 2000, como direito social, foi a emenda 20 do ano 2000, como direito social, entre outros, o direito à moradia. Daí se reacendeu a discussão. Qual discussão? Ora, se é direito de todo cidadão a moradia, o fiador que perde o seu bem porque houve uma inadimplência do devedor principal, foram atrás do fiador, o fiador disse, eu só tenho este imóvel, é bem de família. É bem de família, mas quando é fiador, nós não aplicamos esta regra, então o senhor vai perder o imóvel. Em última instância, o fiador estaria perdendo o direito à moradia. Então, alguns passaram a sustentar. Ao instituir o direito à moradia como direito fundamental, o legislador não recepcionou a norma que traz a exceção do bem de família do fiador. E alguns julgados começaram a dizer que o imóvel do fiador não poderia ser mais objeto de penhora. Muito bem, no primeiro momento, o STF, até numa decisão liminar do ministro Carlos Veloso, que hoje não é mais ministro, né, aposentado do STF, ele havia dado uma liminar dizendo que realmente, em nome do direito fundamental à moradia, o fiador não poderia ter mais o seu imóvel penhorado. Essa regra, no entanto, foi modificada e hoje o Supremo Tribunal Federal tem outro entendimento. Eu digo hoje desde o julgamento do recurso extraordinário 407.688. Pode olhar lá, isso foi em 2006. Julgamento do recurso extraordinário 407.688, relatoria do ministro César Peluso, por 7 votos a 3. O Supremo Tribunal Federal entendeu que, em que pese o direito fundamental à moradia, o dispositivo da Lei 8.009/90, que diz que é uma exceção à regra do bem de família, o imóvel do fiador, esse dispositivo é constitucional, é válido e, por conta disso, deve ser atingido. Dito em outras palavras, o fiador pode perder, sim, o seu imóvel em penhora. O fiador pode ter o seu imóvel penhorado. Não se aplica esta regra. Principais argumentos, e o STJ vem seguindo essa linha de raciocínio, ok? Então, hoje você pode dizer que tanto o STJ como o STF entendem que se um fiador figurou no contrato e deu a sua palavra, a sua condição de fiador, se ele precisar ser obrigado ao pagamento, ele pode até perder o seu próprio bem de família. E o grande raciocínio aqui é o seguinte, a fiança é um ato voluntário, o fiador, por sua opção, foi lá e aceitou. E a legislação prevê esta exceção. Entendem também muitos que esta norma do direito fundamental à moradia é uma norma programática, é uma norma de eficácia contida, que não opera efeitos imediatamente. É uma grande orientação para a política de governo, o que quer que seja. Por conta disto, não poderia ser exigida imediatamente, como nesta hipótese do fiador perder a moradia. Então, para não ter dúvida, STJ e STF têm se manifestado que o dispositivo é constitucional e o bem do fiador vai para a penhora sim. Tudo bem? Vamos para a última pergunta de hoje? Professor, existe valor máximo que um bem possa ter para ser considerado bem de família? Meus amigos, aqui é uma outra discussão muito interessante. Eu posso ter um imóvel de 1, 10, 15 milhões e desde que eu mostre que lá eu resido com a minha família, este imóvel é bem de família e ninguém toma este imóvel de mim? Por incrível que pareça, é esta a nossa realidade. Não há limite máximo, não há teto máximo para um bem de família. Como assim? Ora, nós poderíamos imaginar de um sujeito que tem 10 imóveis de 100 mil cada um, ele vai ter que morar em um só. Se ele tiver débito, os outros 9 imóveis responderiam. Ele perderia 9 imóveis de 100 mil reais, 900 mil reais, e ficaria morando num imóvel de 100 mil. Agora, se ele quiser burlar o sistema, ele vende os 10 imóveis e com 1 milhão ele compra um imóvel de 1 milhão e mora nesse imóvel. E aí este imóvel, como um todo, não pode ser objeto de penhora, então ele faz, indiretamente, por via transversas, ele faz uma proteção patrimonial. Ele acaba tendo um grande imóvel, um palácio, e este imóvel, porque é onde ele reside, não pode ser objeto de penhora. Então, nós não temos hoje, na nossa legislação, um teto. Nós tivemos, assim, alguns anos atrás, mais precisamente quando da edição da Lei 11.382 de 2006,
que foi a legislação que alterou a execução por título extrajudicial, nós tivemos uma proposta aprovada na Câmara de Deputados e no Senado, uma proposta de se alterar a redação do artigo 649 do CPC, que tratava das empenhorabilidades, para que imóveis acima de determinado valor, 1.000 salários mínimos, pudessem ser penhorados. E, se levados a leilão, esta mesma quantia, 1.000 salários mínimos, seriam resguardadas para o devedor para que ele comprasse uma outra casa neste valor. E o excesso é que iria ser utilizado para pagar as dívidas. Vejam que era uma redação bastante plausível, porque você colocava um teto para empenhorabilidade, 1.000 salários. Imóveis abaixo deste valor não seriam penhoráveis. Imóveis acima seriam penhorados. Sendo que, quando do produto da alienação, resguardaria-se ao devedor uma quantia para que ele pudesse comprar um outro imóvel seu como bem de família. E, aliás, diga-se de passagem, uma bela quantia. E só o excesso responderia pelas dívidas. Porém, houve um veto presidencial. Esse dispositivo não foi aceito e vale hoje a regra de que não temos valor máximo para bem de família. Desde que seja o imóvel onde o devedor reside com a sua família, este imóvel é impenhorável. Ainda que ele tenha um verdadeiro palácio e a nossa legislação prefere que ele permaneça nesse palácio a pagar, a honrar suas dívidas, ok? Então, esse é um ponto que precisa ser alterado. Esse é um ponto complicado. Muito bem, com isso nós fechamos esse bloco, respondemos 5 perguntas interessantíssimas aqui, e nós vamos para o terceiro e último bloco do nosso programa, que é o X da questão. Vamos para este bloco. Bom, amigos, nós vamos agora para a terceira parte do nosso programa, X da questão, onde tratamos de questões que já foram objeto de perguntas na Ordem dos Advogados do Brasil sobre o tema bem de família. Vamos ver a primeira pergunta de hoje. A primeira pergunta foi na prova unificada do exame de maio de 2008. E a pergunta dizia assim: a respeito do bem de família, assinale a opção correta. Alternativa A: o bem de família oferecido em garantia hipotecária de determinado contrato perde o privilégio da empenhorabilidade para a execução de outras dívidas, com exceção da garantia pela hipoteca do bem imóvel? Alternativa B: com a instituição do bem de família convencional, o prédio se torna inalienável e impenhorável, permanecendo isento de execuções por dívidas posteriores a essa instituição, salvo as relacionadas com tributos relativos ao prédio e às despesas de condomínio. Alternativa C: somente a pequena propriedade rural pode ser constituída como bem de família e, ainda, restringindo-se a empenhorabilidade tão somente à sede ou à residência da família. E a alternativa D: para que seja reconhecida a empenhorabilidade do bem de família, é necessária a prova de que o imóvel em que reside a família do devedor seja o único imóvel de propriedade do devedor e que necessariamente seja utilizado exclusivamente como a residência da família. Muito bem, amigos. Pergunta interessantíssima que foi cobrada no exame de 2008 da OAB. Vamos mostrar como estas frases estão incorretas. A frase, a letra A, nós temos que buscar a correta. A letra A tem um pecado capital quando diz que o bem de família oferecido em garantia hipotecária de determinado contrato, e pode, eu tenho um bem de família e eu mesmo dou em garantia de um determinado contrato, ele fica hipotecado. Este bem perde o privilégio da empenhorabilidade? Perde, para uma eventual execução nesse contrato. Agora, a questão diz o inverso. Perde a empenhorabilidade para execução de outras dívidas, com exceção desta garantida pela hipoteca? Não. Para outras dívidas, este meu imóvel continua sendo bem de família, porque eu só dei ele em garantia para esta execução. Vale dizer, para os assuntos relacionados à garantia hipotecária daquele determinado contrato que eu dei, o meu imóvel perdeu a qualidade de bem de família porque eu voluntariamente apresentei este imóvel. Agora, para outras hipóteses de outros débitos e outras execuções, o meu imóvel é meu bem de família. Então, por conta disto, a frase está errada porque, na verdade, ele inverte a lógica das coisas. A frase B, meus queridos, é uma frase correta. Sabe por quê? Porque ela diz assim, ó, com a instituição do bem de família convencional, e a essa altura você recorda
que o bem de família convencional é aquele trazido no Código Civil, do artigo 1711 ao 1722, em que as partes, por comum acordo, vão até o cartório fazer a escritura, ou ainda, por testamento é deixado este bem de família convencional. Então, não se confunde com o bem de família legal, que é aquele trazido na Lei 8.009/90. Estamos falando desse convencional, liberalidade das partes. Aí o dispositivo diz que o prédio se torna inalienável e impenhorável, é verdade, e permanece isento de execuções por dívidas posteriores a essa instituição. Então, a partir do momento que eu instituí meu bem de família, daqui para frente, este meu bem de família não responde mais por débitos, salvo se forem débitos relacionados com tributos relativos ao próprio prédio ou despesas de condomínio. Esta redação é ipsis literis a redação que está no artigo 1715 do Código Civil. No 1715 do Código Civil há esta ressalva. Você instituiu o bem de família voluntariamente, este bem está protegido, não vai ser objeto de penhora, não vai responder por dívidas, salvo se forem dívidas de tributos relativos a este mesmo prédio, aí nós podemos citar como exemplo do IPTU, ou ainda despesas de condomínio, ok? Então, a resposta correta deste teste é a letra B, com fundamento no artigo 1715 do Código Civil. Vamos ver como a letra C estava errada. Somente a pequena propriedade rural pode ser constituída como bem de família e ainda restringindo-se a impenhorabilidade tão somente à sede ou à residência da família. Meus amigos, completamente equivocada esta frase, porque nós vimos que o bem de família não tem valor máximo, até lamentamos isto no bloco anterior. Daí porque é uma verdade a afirmação de que qualquer bem, pequena propriedade, grande propriedade, qualquer imóvel de pequeno ou alto valor, desde que preenchidos os demais requisitos, em especial ser de um casal ou entidade familiar, ou até de solteiro, como nós vimos pela súmula do STJ, bem este usado para residência, ou, se não usado para residência, serve este bem como custeio para outras despesas e, por conta disso, a manutenção de uma qualidade de vida do devedor, este bem de alto valor, de baixo valor, é considerado bem de família. Isto na leitura da Lei 8.009/90 como bem de família legal. E aí, por conta disso, este bem não pode ser objeto de penhora. Então, não é apenas um privilégio de pequenas propriedades rurais a instituição e o seu entendimento como bem de família. Grandes propriedades ou outros bens de grande valor também podem ser bem de família, conforme nós vimos. E a letra D do teste também estava errada, porque a letra D dizia que, para que seja reconhecida a impenhorabilidade do bem de família, é necessária a prova de que o imóvel em que reside a família do devedor seja o único de propriedade do devedor e que necessariamente seja utilizado exclusivamente como a residência da família. Esta questão tem dois problemas. Primeiro, o sujeito não precisa ter um imóvel só. A Lei 8.009 é bem tranquila ao dizer, se ele tiver vários imóveis, ele escolhe um como sendo a sua residência e um é protegido. Então, eu tenho 10 imóveis, como exemplo que eu dei no bloco anterior, eu tenho 10 imóveis, cada um de R$100 mil. Aquele em que eu residir é o meu bem de família e não responderá por dívida. Meus outros 9 imóveis estarão liberados para responder pelas dívidas. Então, você pode ter mais que um imóvel. A questão é que apenas um será bem de família. E depois o teste, a afirmativa, diz que a família precisa necessariamente lá residir. Nós vimos que a jurisprudência do STJ hoje é diferente. Se você não reside, mas aluga e mostra que aquele aluguel é fundamental para suas despesas, se você não reside, mas tem naquele imóvel uma fonte de renda até para a sua subsistência, aquele imóvel é de tal importância para você que ele faz às vezes de bem de família e por conta disso não pode ser penhorado. Okay? Então não precisa nem necessariamente da residência e não precisa nem necessariamente ter um imóvel só. Por isso é que nesse teste a única resposta correta era a letra B de bola. Muito bem, vamos fazer o outro teste por nós separados. O outro teste caiu na prova da OAB de Minas, ainda quando estava a OAB de Minas fazendo provas individuais, separadas, não havia ainda a unificação, agosto de 2009. E, a bem da verdade, esse teste foi até, se você procurar na internet, ele foi anulado, mas nós fizemos a adaptação e hoje ele está um teste correto. Vamos buscar a alternativa incorreta. A respeito do bem de família, assinale a alternativa incorreta. Alternativa A. Uma vez regularmente instituído mediante registro no cartório competente, será isento de dívidas posteriores, mas poderá ser discutido ainda assim se após sua constituição o débito provier de tributos relativos ao prédio. Letra B. Mesmo com a decretação judicial do divórcio do casal, o bem de família não será extinto.
Letra C. Se ambos os cônjuges morrerem e os filhos forem maiores e capazes, fica extinto o bem de família. E letra D, o bem de família não poderá ser instituído por terceiro. Vamos buscar qual que é a frase equivocada. A primeira frase está absolutamente correta. Na verdade, a primeira frase mostra muito bem a ideia do que é o bem de família voluntário. Os interessados instituem mediante registro no cartório e a pessoa fica, a partir daí, com este imóvel isento de dívidas. Salvo se for tributos relativos ao mesmo prédio, é o que está no 1715, nós até já falamos sobre isso. Os próximos débitos não respondem, a não ser que forem débitos do imóvel, citamos como exemplo IPTU e condomínio, já falamos sobre esse assunto. Então, esta frase está correta, 1715. A frase B também está correta e ela tem sua fundamentação no artigo 1721 do Código Civil. Mesmo com a decretação judicial do divórcio, o bem de família não será extinto. Então, imaginem a seguinte situação. O casal, enquanto casado, instituiu o bem de família e aquele bem era a proteção do casal. Querem terminar o casamento, querem se separar, este imóvel vai ficar para um dos dois, provavelmente. Poderia até ficar em condomínio, mas vamos, para facilitar o exemplo, o imóvel fica só com a mulher. Ora, ele perderia a qualidade de bem de família, porque agora ela mora sozinha, ela é divorciada. Não perde. Até porque a súmula do STJ ficou claro que viúvo, divorciado, também tem proteção pela lei de bem de família. E se não bastasse, o 1721 do Código Civil deixa bem claro. O divórcio não faz perder, não faz cessar as características de bem de família deste imóvel. Então, mesmo com o divórcio, no meu exemplo, o imóvel ficou com a esposa permanece com esse bem em caráter de bem de família. Qual o reflexo prático disso? O reflexo prático é que se essa esposa tiver um débito lá na frente, se ela estiver devendo na praça, ninguém vai poder tomar esse imóvel, porque ainda que morando sozinha, igualmente esse imóvel é bem de família. Depois, nós temos ainda a ideia de que se ambos os cônjuges morrerem e os filhos maiores, se os filhos forem maiores e capazes, extingue-se este bem de família, a ideia é assim, ó, se ambos morrerem, então, o pai e a mãe morreu. Como o pai e a mãe morreu, nós temos que verificar aqui se há ou não filhos maiores. Como os filhos são maiores, só se eles tivessem regime de curatela que continuaria sendo bem de família. Como não estão, filhos maiores e capazes, falecidos os pais, perde-se o caráter de bem de família. Realmente é isto que o Código Civil trata, então esta frase também está certa. Meus amigos, sobrou então como frase equivocada apenas a letra D, que dizia que o bem de família não pode ser instituído por terceiro. Claro que pode, está no 1711, parágrafo único. O Código Civil expressamente diz que terceiro pode instituir bem de família. Só não pode instituir se a família assim não quiser. Depende da aceitação, equipara-se aqui a uma doação. Mas terceiro pode se instituir. 1711, parágrafo único. Esta era a frase errada e com isso você respondia o teste. Eu quero agradecer você que assistiu a nossa aula, espero que você tenha gostado sobre esse assunto bem de família. Quero agradecer a Rede LFG e a TV Justiça. Para mim foi pessoalmente mais uma vez um prazer e eu espero poder te reencontrar em breve, tá bom? Até mais, fica com Deus.